Olá, família linda e abençoada. Sejam muitos bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos falar a respeito da escravatura no Brasil e da abolição, que ocorreu no dia 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Esta lei libertou os escravos no Brasil após 400 anos de escravidão. No período que ficaram conhecido como Brasil colonial, que foi de 1530 até 1815, foi marcado pela presença portuguesa no país, a qual utilizava a mão de obra escrava para realizar os trabalhos na colônia. No princípio, o pau-brasil foi a grande fonte de riqueza para as metrópoles e era exportada, que era encontrada pelo Brasil. Quer dizer, roubava o que era nosso e levava para nós. Esse período ficou conhecido como ciclo do pau-brasil. Por conseguinte, a cana-de-açúcar existe até hoje, que os engenhos, o senhor dos engenhos, foi o principal dos produtos a ser comercializado, e mais tarde o ouro e o café. Esses ciclos econômicos foram chamados de, respectivamente, ciclo de cana-de-açúcar, que existe até hoje, ciclo do ouro e ciclo do café. E nesse contexto da história, muitos negros africanos foram transportados nos porões dos navios negreiros. Vieram trabalhar nas lavouras da América Portuguesa e se tornaram a única fonte de renda das regiões ocupadas pelos portugueses. Destarte, foram quase 400 anos de trabalho escravo aqui no Brasil, o que gerou um forte impacto na política econômica do país. Quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, a abolição do Brasil ocorreu de forma gradual e controlada pelo governo. Afinal, as elites tinham medo que acontecesse uma rebelião ao estilo que aconteceu com a independência do Haiti ou como a guerra civil no Haiti. Enquanto o Misael fala de elite, eu estou falando dos poderosos, chefão lá da elite, os homens do dinheiro. Desde a vinda da corte portuguesa aqui para o Brasil, D. João teve que aceitar vários tratados impostos pela Inglaterra. Quer dizer, eles eram dominados pelos outros, que comprometiam a libertação dos escravos. No ano de 1831, no período regencial, declarou-se que toda pessoa escravizada que chegasse ao Brasil seria considerada livre. Mais tarde, com a consolidação do Segundo Reinado, uma série de leis foram sendo sancionadas para se pôr fim ao primeiro escravo, ao trabalho escravo, de maneira lenta. Pega a sua caneta e o seu papel e veja. Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico negreiro de África para o Brasil. Lei do Ventre Livre, 1871, estabeleceu a liberdade para os filhos de escravo que nasciam após essa data. Lei do Sexagenário, ou Lei Saravia Contegipe, que foi promulgada em 1885, beneficiava os negros maiores de 60 anos. O processo de libertação dos escravos não foi simples, pois os grandes proprietários de escravos, os latifundiários, iguais existe hoje. Latifundiário, para quem não conhece, aquela pessoa muito rica que tem muitas terras, ele quer todas as terras de Bandeirantes para ele. Eles queriam ser indenizados,
Por sua parte, os próprios cartites se organizaram, economizaram e pagavam a sua euforia. Os próprios escravos se organizaram, economizavam para juntar um valor para pagar a sua alforria, que era a sua liberdade. Por exemplo, hoje igualmente eram comuns as fugas, os motins e as rebeliões. Muitos fugiam, assim como Zumbi. Ele não aceitava aquela situação. Ele era um negro, mas era livre. Ele foi lá para os Palmares e lá construir aquela cabana no alto do Moro. Aí mandaram o Fernão Dias Paz Leme lá e mandaram matar ele. Eles eram obrigados a trabalhar de escravo. Essas leis também deram ao escravo a possibilidade de solicitar na justiça a sua liberdade caso seu senhor o transferisse para uma madeira indevida ou se ela provasse que tinha chegado ao Brasil após 1800. A Lei Áurea resolveu o problema da escravidão, mas não resolveu o da inclusão social na sociedade. É aqui que a porca vai torcer o rabo. Os fazendeiros também preferiam usar a mão de obra que cada vez chegava mais da Europa, numa postura racista. Desde então, os afrodescendentes sofrem, presente agora, como problema da inclusão social no nosso Brasil. Aí então veio os abolicionismos, que foi um movimento político e social da segunda metade do século XIX, que reuniu políticos, literários, religiosos e escravos. E a população era interessada em acabar com o trabalho do comércio, trabalho escravo no Brasil. Agora eu quero falar com você que é escravo. Você que se interessa para acabar com essa situação do Brasil, acabar com essa politicagem do Brasil. Os nomes que se destacaram no abolicionista foram retirados da história. Não foram inclusos, não foram incluídos na história do Brasil. Foram tirados os nomes. André Rebouças, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Castro Alves, José Bonifácio, o Moço, Eusébio de Queiroz, Luiz Gama, que era negro, Visconde do Rio Branco e Rui Barbosa. Também a princesa Isabel, em 1846 a 1921, filha de Dom Pedro II, foi a primeira mulher a administrar o Brasil, sendo, portanto, uma figura importante, não somente na busca da libertação dos escravos, mas também pelos direitos das mulheres. E eu não entendo por que as mulheres de Bandeirantes têm medo de entrar na política. Eu não consigo entender porque o machismo político em Bandeirantes barra a inclusão das mulheres nas políticas. A princesa já havia assinado a lei do ventre livre quando assumiu a primeira vez a regência no Brasil. Também era uma conhecida admiradora da causa dos abolicionistas. Desse modo, a princesa Isabel representou o ícone feminino de grande importância para a história do nosso Brasil. Por isso que é importante, gente, você, mulher, que está me vendo, participar da política. Você que é boia fria, você que é doméstica, você que é negra, você que nunca te deram chance para você que mora nas favelas porque não deixam vocês morar no Morro dos Anjos, não deixam vocês morarem no centro da cidade, não deixam vocês morarem em apartamentos. Essa é a hora
de nós apelarmos, para nós brigarmos com a nossa liberdade. Nós podemos participar, sim, da política aqui em Bandeirantes. Os negros, os favelados, os analfabetos, seja qual for, ele tem o papel de livre cidadão para participar da política aqui em Bandeirantes. Venha comigo, meus irmãos. Vamos dar aquele grito de liberdade e igualdade para todos, os negros e os brancos, vivendo numa única Constituição brasileira. Misael Honório, de Bandeirantes para o mundo.